A menina LR, de 7 anos, desapareceu na escola primária Laxfield, em Lanarkshire, durante o intervalo do almoço. Durante 8 horas, ninguém sabia seu paradeiro. Mais tarde descobriu-se que Ellie esteve todo esse tempo trancada numa antiga sala no porão sob o auditório, para onde foi levada pelo colega de classe, Marcus B. No entanto, permanece um mistério o estranho comportamento do eletricista da escola, que foi o primeiro a ouvir Ellie tentando sair, mas por razões inexplicáveis escondeu isso da investigação. As câmeras de segurança captaram claramente como Marcus leva Ellie para longe do refeitório da escola, após pegar uma lanterna na área de estudos Stein Corner. Marcus conduz Ellie para os bastidores do auditório, de onde descem juntos ao porão. A porta do local possui uma trava de mola leve que até uma criança pode fechar. As únicas impressões digitais no lado interno da fechadura pertencem a Marcus. O zelador da escola, que inicialmente parecia suspeito, foi completamente inocentado pelas câmeras de segurança, pois permaneceu o tempo todo em seu posto de trabalho. O eletricista, que inspecionava os porões à noite, registrou sons estranhos e batidas, mas conscientemente escreveu no relatório sobre defeito no aquecimento, embora o sistema estivesse em perfeita ordem. 21 de fevereiro de 2023. Escola primária, Larksfield, Lanarkshire. Tempo seco. Temperatura cerca de 4 graus. A manhã na escola começou como sempre. As aulas seguiram o horário. As crianças se reuniam no refeitório para o almoço. Nada de incomum foi notado no comportamento dos alunos e funcionários. Às 11h54, a câmera de segurança no refeitório registra LR, de 7 anos, sentada calmamente à mesa perto da janela e almoçando devagar. Neste momento, seu colega de classe Marcus B. aparece ao lado. Ele se inclina para Ellie, pronuncia algumas palavras curtas e com um gesto propõe que ela saia. Ellie olha para Marcus por um segundo, depois se levanta e o segue até a saída. Nem os funcionários da escola, nem outros alunos notam nada em comum. Para os outros, tudo parece absolutamente normal. Às 11h56, outra câmera no corredor registra Ellie e Marcus se dirigindo em direção ao auditório. Marcus segura uma lanterna que pegou 1 minuto antes da área de estudos STEM Corner, um dispositivo comum que as crianças usam durante as aulas de ciências naturais na escola. Eles passam pela escada que leva para baixo, sob o palco do auditório. Este é o último lugar onde as câmeras de segurança registraram Ellie naquele dia. Às 12 horas, o porteiro da escola, um homem de 42 anos, assume o turno. Seu caminho até o vestiário é confirmado pela câmera instalada bem em frente à entrada do local. Nas próximas 6 horas, ele não deixa seu posto, nenhuma vez. Inicialmente, ele parece o suspeito mais provável, pois conhece todos os cômodos da escola e pode facilmente passar despercebido em qualquer canto dela. No entanto, as gravações de vídeo confirmam completamente seu álibi e excluem qualquer suspeita. Enquanto isso, ninguém nota o desaparecimento de Ellie. 8 horas ela passará numa sala esquecida no porão sob o palco do auditório, numa antiga anticâmara corta-fogo. A porta que leva lá possui uma trava de mola simples que se fecha facilmente sem muito esforço. Um especialista em fechaduras confirmará mais tarde que a fechadura pode ser fechada com força de não mais que 4 kg. Isso significa que uma criança da idade de Marcus poderia facilmente lidar com essa tarefa. A perícia estabelecerá que as únicas impressões digitais no lado interno da fechadura pertencem exatamente a Marcus. Às 17h52, o eletricista da escola vem examinar o sistema de aquecimento localizado perto do local onde estava Ellie. Ele registra batidas e vibrações estranhas, claramente distinguíveis no silêncio do porão. Mas por razão incompreensível, no relatório, o eletricista escreve algo completamente diferente: defeito na instalação da caldeira. Mais tarde, uma verificação técnica mostrará que o sistema de aquecimento estava completamente em ordem. Nenhuma vibração e ruído estranho poderia existir. O motivo pelo qual o eletricista deu depoimento falso permanecerá o principal mistério desta noite. Às 20h03, Ellie é finalmente encontrada pelos funcionários da escola e pela polícia. Ela está assustada, mas fisicamente não sofreu danos.
Mais tarde, na presença dos pais e investigadores, Marcos explicará calmamente sua ação com uma frase infantil simples. Eu só queria que Ellie se assustasse. Suas palavras soam sinceras e convincentemente infantis. No entanto, os investigadores não se apressam em aceitá-las como a versão final do ocorrido. Quanto ao eletricista da escola, seu comportamento levanta questões notáveis na polícia. Durante o primeiro interrogatório, ele parece tenso, tenta responder brevemente, constantemente olha o relógio e evita contato visual. Sua versão não coincide com os dados objetivos obtidos pela polícia. Por que ele esconderia fatos óbvios e enganaria a investigação se se trata apenas de uma travessura infantil? Exatamente este detalhe muda drasticamente a percepção da história, transformando um incidente escolar banal em algo mais sério e confuso. Os investigadores estão certos de que exatamente aqui, nas ações contraditórias do eletricista, pode estar escondida a chave para toda a história. A investigação começa a estudar cuidadosamente as gravações das câmeras de segurança e interrogar testemunhas, tentando entender o que exatamente fez o eletricista mentir no relatório oficial. As perguntas se tornam cada vez mais. Aparentemente, uma ação infantil óbvia de repente se cerca de novas circunstâncias, e a história de Simples se torna complexa. Por trás do comportamento de um adulto que conscientemente enganou a polícia, se esconde algo que ninguém ainda suspeita. Marcos dá a primeira entrevista formal ao psicólogo da escola. Suas explicações quebram a versão inicial. Na manhã de 22 de fevereiro, às 10 horas, Marcos B. foi interrogado pela primeira vez pela psicóloga escolar Maria Stevenson. A entrevista foi gravada em vídeo. Marcos estava calmo e sensato, respondia com confiança e brevemente. Ele declarou que fechou a porta, mas esperava que Ellie saísse imediatamente. Maria esclareceu este ponto repetidamente. Marcos pegou um lápis e mostrou visivelmente como fechou a porta. Então a psicóloga fez a pergunta-chave. Se você pensou que Ellie sairia imediatamente, por que você precisou da lanterna? Marcos respondeu que queria que Ellie se assustasse um pouquinho no escuro e saísse de volta. A psicóloga notou uma contradição. Ellie não tinha a lanterna, mas ainda não focou nisso. Então a conversa tocou no motivo. Maria mostrou a Marcos um quadro da câmera onde se vê que seu desenho foi estragado pouco antes do incidente. Marcos respondeu calmamente que foi Ellie quem fez isso. Por isso ele queria assustá-la, mas só um pouquinho. During the interview, Marcus drew an accurate plan of the basement under the auditorium without prompting, although students were never shown this room. When the psychologist asked how he knew this, Marcus evasively answered that someone had told him before. This circumstance raised questions among the administration and investigation. Later, Maria Stevenson passed the drawing to the school director, who noted that students could not know such detail of the basement. Now the investigation had new questions for Marcus, as it became clear that the case was ceasing to be a simple children's prank. The interview ended, but the number of mysteries only increased. Meanwhile, the investigation continues to gather information, connecting separate details. The testimony of the Wright family neighbor, Mrs. Ann Hewitt, becomes important. She confidently tells the police that in January 2023 she saw a person near the school whom she identified as the electrician. According to her, he was standing at the basement entrance, which surprised her, as it was already after classes around 17:30. The neighbor's testimony is carefully recorded and entered into the protocol, but so far this is only indirect information that requires additional verification. Investigators begin to ask the obvious question. Is it a coincidence that it was the electrician who first heard the knocking from the basement on the day of the incident with Ellie? The electrician is a 57-year-old member of the school's maintenance staff who has worked at the institution for a long time. He has not yet provided convincing explanations for why he decided to record false information about the heating system. The school administration, in turn, gives brief explanations that the room was always accessible to staff and was not previously considered potentially dangerous. But this argument now sounds extremely unconvincing, especially after the publication of the record from the school psychologist's journal. A reasonable question arises.
Why was the room not closed or at least checked after Ellie's complaints? Thus, the electrician comes under close scrutiny from investigators, although direct accusations against him have not yet been made. He simply found himself in the right place at the right time. Or is this not a coincidence? The question remains open whether he could have known in advance that the room under the stage was not properly sealed and was accessible to any staff member. The electrician is called for an additional conversation. He looks tense but maintains formal composure. The questions to him are specific and brief. Did he visit the basement earlier in January? Why was he near the entrance after classes? Why did he lie about the heating in the official report? The electrician answers briefly and repeats the previous version. He had no evil intent, and the false entry was just an error due to haste. However, there is little convincingness in his words. Investigators request additional documents on the condition of the room. They find an old acceptance report for repair work from 2019. This was the last major renovation at the school. The document, signed by an external contractor, carefully lists all the details installed during the work. But there is a strangeness in this document that police officers immediately record. Among the listed details, there is no mention of the spring latch on the basement door, which played a key role in the incident. Police officers immediately contact the contractor who did the renovation 4 years ago. The company confirms that installing such a detail was not provided for, and moreover, they did not carry out any additional work on this door. So someone installed the latch later and did so unofficially without notifying the school management. Thus, a simple detail, a metal latch that became the key to what happened, turns into another important mystery. No one can give an answer as to who and why installed this latch. Meanwhile, the school director finds himself under pressure. Ellie's mother, maintaining composure and not giving way to emotions, clearly states that she intends to demand a detailed investigation of the circumstances preceding the incident with her daughter. The investigation delves into checking Ellie's environment, studying her complaints and neighbors' testimonies. The director promises to check every detail and provide all documents that can help police establish the truth. But the deeper investigators delve into the details of this case, the more questions arise. Now the investigation faces the task of finding out where Ellie's fear of the basement came from, why her complaints were not heard earlier, and who exactly changed the room's configuration by adding to the door a metal latch that officially never existed. In the District Council archive, they found a defect report from 2020. Door under the stage, latch removed, replacement required. On the morning of April 15th, City Police investigator Stephen Hall reviews a stack of documents recently discovered by District Council archive staff. Among technical acts and reports, he finds a defect report dated 2020. The dry, laconic lines of the report record an important detail that immediately attracts the investigation's attention. Door in the basement room under the auditorium stage. Latch missing. Replacement required. The investigator carefully verifies the signature and stamp of the contractor on the document. This is the same company that handled the building renovation in 2019. But now a photograph is attached to the document, clearly showing that the door indeed lacks a latch. Expert examination confirms the authenticity of the photo and its creation date. Hall immediately calls the contractor's representative for additional questioning. The contractor, head of the company's technical department, calmly confirms that the repair work in 2019 and subsequent inspections in 2020 were indeed carried out by his firm, but no additional work to install a latch on the door was performed after that time. The company representative clearly states that after identifying the defect in 2020, the school was notified. However, there are no traces of such notification in the school administration. The investigator tries to establish who and why returned the latch to the door and why the contractor did not inform the school about their actions. Checking phone calls and bank transfers related to the contractor and school personnel shows no connections or suspicious contacts. The electrician,
the main suspect at the moment, is checked especially carefully, but his phone number and bank accounts reveal no connection to the contracting company. At this moment, when the investigation seems to have reached a dead end, a new person appears, a witness whom no one had noticed before. This is the contractor company's intern engineer, 22-year-old Jason Webster. The young man voluntarily comes to the police after his supervisor informs company employees that police are investigating the lock installation issue. Jason looks somewhat worried but immediately agrees to give official testimony on record. The intern's testimony helps quickly close one of the investigation's most persistent questions: the connection between the electrician and the contractor. Jason directly states that he had never seen the electrician before and had not communicated with him directly through the company, but then adds key words. He approached me right near the school, said he was maintenance staff, asked me to put the latch back like before. He gave me cash, said it was faster and simpler that way. The investigator asks the intern how much was paid. Jason calmly and confidently names the amount, £50 sterling. He emphasizes that the amount was insignificant, so it did not arouse suspicion in him, although the fact of cash payment contradicted company rules. The engineer adds that the electrician explained this as necessary for urgent latch replacement for safety purposes. Now investigators understand that the contractor is formally not guilty. He only fulfilled a school employee's request, though not through official order. Claims against the contractor are dropped, and the electrician becomes the central figure of the investigation. After signing official testimony, Jason Webster leaves, leaving the investigator with new questions. The fact of cash payment significantly complicates the investigation's task. Tracing such a money trail is practically impossible. However, now it becomes clear to the investigation that the electrician consciously hid the fact of latch installation from school management, installing it unofficially and bypassing all procedures. Now investigators are focused on understanding why the electrician so persistently wanted to return the latch specifically to this door. The motive for his actions remains unknown, but it's obvious that his actions were not accidental or erroneous. The electrician still refuses to explain the reasons for his actions, insisting that he simply made a mistake. Police carefully monitor his behavior and begin gathering additional materials to finally sort out this tangled case. This finding definitively changes the tone of the investigation. Investigators realize that the event with Ellie was not just an accident or simple children's prank by Marcos, but the result of a chain of unaccounted actions by adults that led to serious consequences. Now the investigation is obligated to sort out not only Marcus's actions and his family, but also the actions of an adult school employee who consciously hid key information. Police prepare additional questioning of the electrician but do not yet give official comments to the press. The case becomes more tense and complex, and its circumstances even more unpredictable. At the court hearing on November 14, 2023, electrician Patrick Kay was completely exposed. It became clear that his chaotic actions were an attempt to hide his own negligence. The prosecutor confirmed that in summer 2020, Patrick removed the faulty fire alarm and metal latch from the basement door to facilitate work. After an inspection a year later revealed the absence of the fire safety latch and demanded its restoration, Patrick secretly installed an old, already decommissioned part without notifying the administration. Speaking in court, Patrick explained his actions by saying he did not expect anyone to get into the basement. However, this justification did not convince the court. It was also revealed that Marcus observed the electrician's actions in summer 2022 and remembered the route, later drawing an accurate plan of the basement seen in the unlocked utility room. Patrick's attempt to shift responsibility to the contractor failed after testimony from intern engineer Jason Webster, who confirmed that it was the electrician who asked him to unofficially install the latch and paid for the work in cash. The court found Patrick Kay guilty of negligence, sentencing him to 18 months of conditional punishment and a lifetime ban on working in educational institutions. Larksfield Primary School was fined £75,000 sterling, and the basement door was permanently welded shut.
Marcus's family confirmed that they had appealed to the school asking not to qualify their son's action as criminal, fearing for his future. The family underwent a mandatory educational program designed to prevent repetition of similar incidents. However, the internal investigation never answered the question of why school administration had previously ignored complaints from Ellie and other students about strange sounds from the basement, and the results of this investigation were not publicly announced. O adolescente, que se apresentou como um vizinho atencioso e bondoso, infiltrou-se na vida cotidiana do casal de idosos, conquistando a sua total confiança. Ninguém podia imaginar que por trás do sorriso e das palavras carinhosas se escondia uma estratégia cuidadosamente planeada. O que a polícia descobriu no congelador da sua garagem chocou todos os vizinhos e familiares. A 14 de março de 2024, a polícia chegou à Rua das Flores num bairro tranquilo de Cascais, localizado a apenas 500 metros da Praia Central. Responderam a uma chamada devido às queixas dos vizinhos sobre uma caixa de correio transbordante e um cheiro persistente de comida estragada vindo da garagem. Oficialmente, os cônjuges, Armando e Joana, já eram considerados em cruzeiro há vários meses. Tinham partido em julho de 2023 e deviam regressar para as festas de Natal. A porta da casa foi aberta por agentes com um mandado de busca no MAS 6433/2024, aprovado pelo juiz do Tribunal Municipal de Lisboa. Ao entrar, a polícia notou detalhes estranhos. Na casa claramente não havia ninguém há muito tempo. O interior coberto de uma fina camada de poeira contrastava drasticamente com a luz acesa na cozinha, que se acendia todas as noites, exatamente às 22h30 graças a um temporizador automático. Não havia desordem interna, mas pequenos sinais da longa ausência dos residentes saltavam à vista. A descoberta principal aguardava os investigadores na garagem. Entre as prateleiras com ferramentas cuidadosamente arrumadas estava um congelador, zumbindo silenciosamente e consumindo continuamente cerca de 450 dalhos, segundo os relatórios do contador inteligente da E-Redes. O congelador parecia novo, evidentemente adquirido recentemente. Na sua superfície conservavam-se as etiquetas da loja de eletrodomésticos. Os agentes da polícia abriram o congelador na presença de um perito judicial. Dentro descobriram restos humanos cuidadosamente colocados, congelados até um estado de completa conservação. Os peritos determinaram rapidamente as identidades por sinais indiretos de roupa e joias. Os restos pertenciam a Armando e Joana. O casal, que os vizinhos acreditavam ter partido numa longa viagem de cruzeiro, na realidade nunca tinha saído da própria casa. A reação dos vizinhos foi previsível. Medo, choque, desconfiança mútua. Inicialmente, a atenção da investigação foi atraída por duas pessoas. Uma delas era o adolescente Rui, um vizinho de 17 anos e ajudante constante da família. Parecia confuso. Dava respostas curtas às perguntas da polícia, mas não evitava a comunicação. O segundo suspeito era João, um pescador local cuja casa ficava do outro lado da rua. Entre ele e Armando tinha ocorrido anteriormente um conflito ruidoso por causa de um lugar de estacionamento em frente à casa. Este conflito era bem conhecido por todo o bairro. A favor da versão, com a participação de João, falava uma evidência óbvia. A vizinha que vivia em frente informou à polícia que tinha visto o pescador perto da casa dos cônjuges na noite de 18 de julho de 2023. Apenas um dia depois de os cônjuges, supostamente, terem partido em cruzeiro. A suspeita recaiu imediatamente sobre João, já que foi visto a altas horas, e nesse momento parecia ser o único que tinha um motivo óbvio para prejudicar Armando. No entanto, os investigadores não tiraram conclusões precipitadas. Um momento importante destacava-se claramente na cadeia de eventos. Segundo os relatórios da empresa E-Redes, responsável pelo fornecimento de energia da área, o alto nível de consumo energético na casa dos cônjuges começou exatamente na noite do seu desaparecimento, de 17 para 18 de julho de 2023. Ou seja, o congelador instalado na garagem começou a funcionar praticamente imediatamente após o desaparecimento do casal. Mas se a casa estava vazia, quem ligou o dispositivo? E por que é que o congelador continuou a funcionar sem parar até o momento da descoberta?
Nesta fase da investigação foi decidido recuar, ao verão de 2023. Foi então, segundo acredita a polícia, que nasceram os eventos que terminaram em tragédia na casa da Rua das Flores. Rui e João foram oficialmente reconhecidos como os primeiros suspeitos. As provas e testemunhos deviam confirmar ou refutar a sua participação. A informação sobre o caso era limitada e fragmentada, e a polícia entendia que ainda havia muito por descobrir. Havia esperança de que os detalhes, cuidadosamente escondidos por trás de elementos rotineiros, em breve viessem à luz. Desde o início, a investigação prendeu-se numa circunstância. O adolescente Rui visitava o casal de idosos de forma completamente desinteressada e regular. Nas suas ações não se percebia benefício evidente. Não pedia dinheiro nem qualquer tipo de serviço em troca. Isso parecia estranho e até suspeito aos investigadores. A 10 de setembro de 2021, quase 2 anos antes do desaparecimento de Armando e Joana, a polícia verificou os documentos escolares de Rui. Do certificado oficial, depreende-se que o adolescente tinha assumido as responsabilidades de voluntário, entregava produtos do supermercado, prestava ajuda doméstica a vizinhos idosos. Formalmente, isto era considerado prática escolar e era absolutamente gratuito. Os documentos confirmavam que Rui estava incluído no programa de ajuda a pessoas idosas. Os vizinhos também confirmaram que o adolescente visitava Armando e Joana diariamente. Ouviam regularmente, como ele os chamava, avós, ou seja, avô e avó. Tal proximidade parecia natural. Nenhum dos vizinhos viu nada de suspeito. No processo de comunicação com a investigação, Rui explicou tranquilamente as visitas diárias ao casal de idosos. Afirmava que Joana era uma excelente cozinheira e ele ia ter com ela para aprender a cozinhar pratos tradicionais portugueses. O adolescente parecia completamente convincente e contava com segurança sobre o seu futuro. Queria ingressar na academia culinária e relacionar a sua carreira com isso. As suas explicações soavam razoáveis, e os investigadores não notaram quaisquer sinais de nervosismo ou mentira. Neste momento, a polícia não tinha motivos para suspeitas diretas. A sinceridade do adolescente e a sua atitude convincente desempenharam o seu papel. A polícia relaxou a atenção sobre Rui, mudando o foco para outras pistas potenciais e suspeitos. O comportamento do adolescente, a sua calma e abertura pareciam completamente genuínos. A suspeita em relação a Rui temporariamente parecia infundada. No entanto, uma circunstância posteriormente fez a polícia voltar a Rui. 2 dias antes da suposta partida de Armando e Joana, a 15 de julho de 2023, as câmaras de videovigilância captaram Rui na compra exatamente do temporizador que depois foi usado para imitar a presença dos cônjuges na casa. Ninguém prestou atenção a isso nessa altura, mas a gravação conservou-se e tornou-se a pista mais importante para a investigação. Os investigadores decidiram focar a atenção nos estranhos postais enviados em nome de Armando e Joana após o seu desaparecimento. A 20 de julho de 2023, os vizinhos começaram a receber estes postais, e cada novo detalhe só intensificava as suspeitas da polícia sobre quem realmente os poderia estar a enviar. Os primeiros postais que chegaram aos vizinhos após o desaparecimento de Armando e Joana pareciam normais. Estamos num cruzeiro, está tudo ótimo. Mas surgiu uma pergunta lógica. Como enviavam estes postais se os cônjuges praticamente nunca usavam internet e raramente viajavam sozinhos, sem ajuda de familiares? A 20 de julho de 2023, os vizinhos começaram a receber estranhos postais. Todos tinham um carimbo postal oficial da cidade de Sesimbra, uma pequena vila piscatória localizada a apenas 40 quilômetros de Cascais. A atenção da polícia focou-se imediatamente neste carimbo, uma vez que o cruzeiro oficialmente declarado de Armando e Joana começava na cidade do Porto, na parte oposta do país, pelo Rio Douro. Isto era estranho. Se o casal partiu em viagem para o norte, por que é que o correio vem do sul de Portugal? Os investigadores foram a Sesimbra para verificar o posto de correios local e as câmaras de vigilância instaladas no escritório. As câmaras conservavam as gravações exatamente 30 dias. Nas gravações encontraram uma pessoa a enviar postais, mas a qualidade da imagem era tão desfocada que era impossível reconhecer o rosto do remetente.
Via-se apenas a silhueta geral de uma pessoa em roupa casual, sem características claras ou traços reconhecíveis. E isto complicava muito o trabalho da polícia. A polícia conversou com os familiares mais próximos de Armando e Joana. A pergunta dos investigadores sobre por que é que os postais vinham com carimbo local, embora a rota do casal estivesse oficialmente declarada da cidade do Porto pelo Rio Douro, os familiares explicaram tranquilamente. Sempre lhes foi mais conveniente chegar ao Porto a partir de Sesimbra. Daqui há a melhor ligação de transportes. Perfeitamente poderiam ter chegado de autocarro antecipadamente, ficado com conhecidos, e só depois dirigir-se para o norte. A resposta parecia convincente, lógica, e eliminava completamente toda a suspeita dos familiares. A investigação tomou esta versão como base e concentrou-se noutras possíveis versões e suspeitos. No entanto, os investigadores decidiram não excluir completamente outra possível versão. O carimbo postal teoricamente poderia ter sido falsificado ou colocado com data posterior por alguém dos trabalhadores dos Correios. Durante a verificação, descobriu-se que o carteiro local conhecia pessoalmente os cônjuges. Tinha-lhes entregue correspondência em múltiplas ocasiões e tinha a possibilidade de colocar o carimbo por si próprio. A sua versão dos eventos parecia bastante inocente, mas ainda não tinha sido confirmada documentalmente ou através de um álibi. Esta pista falsa a polícia marcou-a como aberta e requerendo verificação no bloco seguinte. Paralelamente aos postais, o técnico energético da empresa E-Redes informou a polícia sobre uma estranha coincidência. Desde o momento do desaparecimento de Armando e Joana, na sua casa observava-se um consumo de eletricidade invulgarmente alto e estável. As leituras do contador inteligente não deixavam dúvidas. O consumo aumentou drasticamente exatamente em julho, nesses mesmos dias quando os cônjuges supostamente partiram. Isto indicava claramente que alguém estava a cousar ativamente a eletricidade na casa, oficialmente considerada vazia. A investigação saiu para uma nova linha que fez a polícia mudar a atenção para os eventos de agosto. A 2 de agosto de 2023, 2 semanas após receber os primeiros postais, a casa de Armando e Joana apareceu repentinamente na lista de anúncios do Airbnb. Quem e por que colocou a casa vazia para arrendamento? A investigação tinha de descobrir a seguir. No início de agosto de 2023, a casa de Armando e Joana, conhecida pelos vizinhos como Casa do Mar, apareceu repentinamente na plataforma Airbnb. Quem poderia ter publicado este anúncio se oficialmente os proprietários estavam num cruzeiro e de forma alguma poderiam tê-lo feito eles próprios? A 2 de agosto de 2023, a investigação obteve acesso à informação sobre a reserva da casa. O serviço de segurança do Airbnb entregou rapidamente os dados à polícia após um pedido oficial. Descobriu-se que a casa foi registrada na plataforma por um tal Rui M., que carregou para verificação o seu ID estudantil pessoal com uma foto clara. O dinheiro pelo arrendamento era transferido para um cartão virtual Revolut, o que dificultava a determinação direta do proprietário da conta. Mas o nome indicado na conta coincidia com o ID de Rui. O adolescente, já familiar à investigação, voltou a estar no centro da investigação. No entanto, os investigadores tiveram uma dúvida lógica. Poderia alguém mais ter usado os dados pessoais do adolescente sem o seu conhecimento? A polícia entrou em contato com peritos da plataforma para descobrir quão fácil era roubar o ID estudantil de outra pessoa e usar a sua verificação para o Airbnb. A resposta do serviço de segurança foi inequívoca. Tecnicamente é possível usar o documento de outra pessoa, mas para completar o procedimento de verificação é necessária uma selfie, que é verificada pela inteligência artificial da plataforma. Se o rosto não coincidir com a fotografia no documento, o procedimento não passa. Após uma verificação adicional, o serviço de segurança confirmou: a selfie enviada ao sistema de verificação coincidia exatamente com a fotografia de Rui no seu cartão estudantil. Agora a investigação já não tinha dúvidas sobre quem tinha publicado o anúncio. O adolescente Rui, oficialmente considerado apenas um ajudante do casal de idosos, tornou-se a figura central nas suspeitas da investigação. Entretanto, o primeiro hóspede que chegou à Casa do Mar de Londres deu estranhos testemunhos à polícia. Fui recebido por um homem alto com barba.
Mostrou-me a casa, explicou como usar os aparelhos e entregou-me as chaves. Depois disso, não o vi mais. A altura do adolescente Rui era de apenas 168 centímetros, o que claramente não correspondia à descrição da testemunha. Isto causou uma nova onda de dúvidas na polícia. Possivelmente tinha aparecido outro cúmplice de quem ninguém ainda suspeitava. Os investigadores dirigiram-se às gravações da câmara de videovigilância na entrada do prédio em frente à Casa do Mar, instalada pelos vizinhos 1 ano antes. A câmara captou a figura de uma pessoa entrando na casa usando uma chave codificada no dia da chegada do hóspede. Os peritos analisaram cuidadosamente a gravação e determinaram a altura. A figura media aproximadamente 190 centímetros, significativamente mais alta que o adolescente Rui. Agora, para a investigação, tornou-se evidente que no caso estava envolvida uma terceira pessoa, cuja participação ainda permanecia como um completo mistério. A investigação voltou atrás novamente, à data de 18 de julho de 2023, quando ocorreu o conflito entre Armando e João, o pescador vizinho. A investigação supunha que este conflito poderia estar relacionado com o aparecimento da terceira pessoa na história, bem como com os eventos que se seguiram. A noite de 18 de julho de 2023 imediatamente atraiu a atenção dos investigadores quando a vizinha de frente informou à polícia que tinha visto o pescador João perto da casa de Armando e Joana. A pergunta que agora ocupou os investigadores era simples. Por que João se encontrava lá exatamente na noite quando supostamente ocorreu o desaparecimento dos cônjuges? O interrogatório da vizinha Maria Costa, que vivia em frente, deu à investigação uma compreensão clara do que aconteceu. Maria confirmou que aproximadamente às 22h15 ouviu vozes altas e até uma breve discussão entre Armando e João. Segundo as suas palavras, o conflito referia-se ao lugar de estacionamento em frente à casa dos cônjuges onde Armando deixava o seu carro, bloqueando às vezes a saída de João. Pouco depois disso, aproximadamente às 22h40, Maria viu como João saiu do pátio da casa de Armando e dirigiu-se para o cais. No interrogatório oficial, João confirmou as palavras da vizinha sem hesitação e reconheceu que efetivamente esteve lá no tempo indicado. Disse à investigação literalmente o seguinte: "Fui buscar o meu cabo de reboque. O Armando de novo deixou o carro de tal maneira que eu não conseguia sair. Tive de ir buscar o equipamento a pé." A verificação policial do território confirmou que na área efetivamente ficou rastro do cabo de reboque e a sua explicação parecia lógica e plausível. Apesar da explicação convincente de João, a investigação ainda não conseguia eliminar completamente as suspeitas. A questão principal continuava a ser se a sua visita poderia ter coincidido com o momento exato da morte dos cônjuges. Os peritos criminalistas solicitados pela polícia informaram que os resultados da análise toxicológica dos restos dos cônjuges ainda não estavam prontos e estabelecer o momento exato da morte era impossível por enquanto. Isto complicou temporariamente o processo de verificação do álibi de João. Para excluir ou confirmar completamente a participação de João, a polícia solicitou e obteve dados do sistema de rastreamento AIS de embarcações. Este sistema registra a localização de cada embarcação pesqueira registrada em tempo real. Os registros AIS mostraram inequivocamente que na noite de 17 para 18 de julho, o barco pesqueiro de João estava no mar das 21h06 às 06 Zéssel. A embarcação saiu do cais e regressou nos marcos temporais indicados, afastando-se da costa 15 quilômetros. Assim, o seu álibi foi confirmado documental e tecnologicamente, excluindo completamente a probabilidade da sua presença perto da casa dos cônjuges nas horas-chave. A versão da participação de João no crime fechava-se oficialmente. No entanto, apesar do fecho da linha de investigação com João, os investigadores inesperadamente depararam-se com uma nova pista. A 17 de julho de 2023, um dia antes do suposto desaparecimento dos cônjuges, o adolescente Rui foi captado pelas câmaras da farmácia na compra do medicamento furosemida, um potente diurético frequentemente usado na medicina, mas também capaz de causar complicações sérias em pessoas idosas. Esta descoberta mudou drasticamente o foco da investigação, devolvendo novamente a atenção da polícia às ações do adolescente nos dias do desaparecimento dos cônjuges.
A investigação deu outro salto no tempo, deslocando-se para janeiro de 2024, quando a investigação finalmente recebeu os resultados completos dos exames toxicológicos e novas evidências que poderiam lançar luz sobre o papel de Rui e do desconhecido, Alto. Em janeiro de 2024, meses após o desaparecimento dos cônjuges, Armando e Joana, os investigadores notaram um estranho paradoxo. As contas bancárias dos cônjuges esvaziavam-se rapidamente, mas os pagamentos de serviços públicos da sua casa continuavam a ser deduzidos regularmente. Quem e como controlava os fluxos financeiros continuava incompreensível. A 10 de janeiro de 2024, o grupo de investigação obteve acesso completo aos dados financeiros do banco Millennium BCP. A análise das contas bancárias de Armando e Joana mostrou receitas regulares de dinheiro. Um total de 14 transferências com a nota Airbnb, num total de 11.300 euros. O dinheiro chegou no período de agosto de 2023 a janeiro de 2024. E isto confirmava inequivocamente a ligação da casa com Rui, que anteriormente tinha registrado a casa na plataforma Airbnb. Exatamente, Rui controlava oficialmente o arrendamento da casa e recebia rendimento. Ao mesmo tempo, mensalmente o banco deduzia automaticamente os pagamentos de serviços públicos, não permitindo a desconexão de eletricidade, água e gás. Assim, a investigação obteve prova de que a pessoa que controlava as contas dos cônjuges mantinha a aparência de uma casa habitada e não tencionava interromper os serviços públicos. Os investigadores realizaram uma perícia técnica de dados digitais, tentando perceber como o adolescente conseguiu obter acesso ao banco online dos cônjuges. Os relatórios dos peritos foram inequívocos. A palavra passe foi restaurada em julho de 2023 através do site oficial do Millennium BCP. O pedido de restauro chegou diretamente do endereço IP do Wi-Fi doméstico dos cônjuges, o que excluía completamente a possibilidade de interferência externa. A investigação obteve confirmação definitiva. Alguém da casa dos cônjuges, ou que tinha acesso completo ao seu Wi-Fi, mudou a palavra passe e controlava os fluxos financeiros. Simultaneamente com a investigação financeira, a polícia fechou mais uma pista falsa relacionada com o desconhecido Alto, que recebia os hóspedes do Airbnb. A polícia reuniu-se novamente com o hóspede londrino que chegou à Casa do Mar. A testemunha reviu detalhadamente as fotografias dos suspeitos e, inesperadamente para a investigação, identificou com segurança o Homem Alto. Revelou-se ser o seu próprio colega de Londres que nesse momento estava numa conferência em Almada. A confirmação dos bilhetes de comboio excluiu definitivamente a possibilidade da sua participação. O desconhecido Alto revelou-se uma pessoa casual e esta pista falsa foi oficialmente fechada. Os investigadores já se preparavam para fechar a parte financeira da investigação quando chegaram novos dados da empresa energética E-Redes. A análise dos registros exatos do contador inteligente revelou um facto estranho e alarmante. O congelador encontrado na garagem da casa foi colocado na potência máxima exatamente às 23h55 da noite de 18 de julho de 2023, tempo que coincidia com o ponto de desaparecimento dos cônjuges. Este marcador temporal exato devolveu a investigação ao princípio, confirmando que o desaparecimento e as ações posteriores com o congelador estavam estreitamente interrelacionadas. A investigação novamente acelerou o ritmo, passando para 28 de maio de 2024, data quando finalmente se conheceram os tão esperados resultados dos exames toxicológicos dos restos dos cônjuges. Estes dados poderiam esclarecer definitivamente o papel do adolescente Rui e estabelecer o quadro exato do que aconteceu. No final de maio de 2024, os peritos estabeleceram definitivamente a causa da morte de Armando e Joana: a toma simultânea de diurético e do medicamento para dormir Zopiclona, que causou edema pulmonar agudo. Nos documentos não havia qualquer menção sobre a prescrição de Zopiclona aos cônjuges. Era necessário descobrir de onde veio. A 28 de maio de 2024, a perícia médico-legal confirmou os detalhes do que aconteceu. Foi oficialmente declarado que exatamente a combinação de medicamentos tomados pelo casal de idosos no horário vespertino de 18 de julho causou em ambos edema pulmonar mortal.
Esta era uma combinação cuidadosamente preparada de medicamentos que chegou ao jantar dos cônjuges, que não suspeitavam do que estava a acontecer. O perito médico legal estabeleceu claramente os marcos temporais da tragédia, confirmando que coincidiam completamente com o jantar tardio na casa de Armando e Joana. Agora, a investigação tinha de perceber como o medicamento, não prescrito pelo médico aos cônjuges, chegou às suas mãos. Os investigadores solicitaram informação detalhada do sistema médico e rapidamente obtiveram resposta. O adolescente Rui, pouco antes da tragédia, dirigiu-se pessoalmente ao médico de família por uma receita de Zopiclona. O doutor prescreveu a receita para 10 comprimidos do medicamento, indicando no historial médico que os comprimidos eram destinados à sua avó. A verificação mostrou que a avó de Rui não era Joana, mas o adolescente já há muito tempo chamava aos cônjuges exatamente assim, o que poderia ter enganado o médico. Assim, o medicamento foi oficialmente obtido por Rui, aproveitando-se da confiança do trabalhador médico e provavelmente distorcendo conscientemente a informação. A polícia imediatamente chamou para a conversa o médico de família que prescreveu Zopiclona ao adolescente. O médico declarou que não havia qualquer má intenção da sua parte, e o medicamento foi prescrito exclusivamente por pedido de Rui, que descrevia sintomas de insônia na avó. No entanto, a polícia decidiu não fechar completamente este episódio por enquanto, marcando as ações do médico como possível erro que requeria estudo adicional. Ao mesmo tempo, os especialistas em investigações digitais completaram a perícia do portátil de Rui, onde foi encontrada uma pista importante. Entre múltiplos ficheiros eliminados, conseguiram recuperar parcialmente apenas um título, Cruise Ticket F.pdf. Isto evidenciava que Rui tinha preparado antecipadamente a encenação da viagem dos cônjuges, que posteriormente confirmaram os postais falsos. A investigação deslocou-se para dezembro de 2024. Nessa altura, os investigadores tinham acumulado dados suficientes para montar o quadro definitivo do que aconteceu e completar a investigação, colocando todos os pontos nesta história complexa e confusa. Em dezembro de 2024, perante a investigação, surgiu uma tarefa complexa: ligar numerosas pistas digitais numa cadeia única que levasse ao adolescente Rui, não deixando nela nenhuma única ruptura. A 2 de dezembro de 2024, os especialistas em criminalística digital completaram a análise completa de todos os dados relacionados com Rui. O quadro que apareceu perante eles era inequívoco e aterradoramente consequente. O adolescente tinha planeado cuidadosa e previsivelmente cada passo. As transações financeiras de Rui foram rastreadas do cartão virtual Revolut até a bolsa de criptomoedas Kraken e depois através de serviços especiais misturadores que anonimizam as transferências. No total, Rui conseguiu passar por esta cadeia cerca de 17 mil euros, obtidos principalmente do arrendamento da casa através do Airbnb. Tal esquema poderia parecer excessivamente complexo para um simples adolescente, mas as provas eram irrefutáveis e confirmadas pela perícia. Outra pista digital importante foi o temporizador ESP8266, encontrado na casa dos cônjuges. Os peritos demonstraram que o dispositivo foi programado a partir do portátil de Rui pouco antes do desaparecimento de Armando e Joana. Exatamente este dispositivo imitava diariamente a presença de residentes, acendendo e apagando a luz, e ajudou a criar a ilusão de que os cônjuges ainda se encontravam em casa. A investigação tinha um momento principal. Eram suficientes as provas digitais para apresentar acusações a Rui? A esta pergunta, os peritos responderam inequívoca e confiantemente. Declararam que a cadeia digital criada pelo adolescente era absolutamente ininterrupta. Desde os fluxos financeiros até a configuração do temporizador e compra de medicamentos, toda essa informação estava firmemente ligada a uma pessoa, Rui. Isto era suficiente para lhe apresentar acusações oficiais. A questão com o médico que prescreveu a Rui o sonífero também foi oficialmente fechada. O médico forneceu à polícia a gravação de vídeo da consulta, onde o adolescente pessoalmente pede a receita, argumentando com a insônia séria da avó. Na gravação, Rui comportava-se tranquila e convincentemente, não causando qualquer suspeita no médico. Após ver o vídeo, a investigação oficialmente retirou as acusações ao médico por possível erro ou negligência. Assim, esta pista falsa foi fechada completa e definitivamente.
No entanto, o advogado de Rui tomou um passo inesperado dirigido a minar a prova principal. Apresentou uma moção no tribunal exigindo excluir do caso os registros da empresa E-Redes que fixaram a potência do congelador como segredo comercial. O tribunal não tomou decisão imediatamente, deixando a consideração desta questão importantíssima para mais tarde. Isto significava que a prova digital-chave poderia sair da cadeia geral, pondo em perigo toda a acusação. O julgamento foi marcado para 17 de janeiro de 2025. A investigação aproximava-se do fim, e só a decisão do tribunal poderia definitivamente consolidar ou destruir o quadro cuidadosamente construído de provas digitais e físicas. A 17 de janeiro de 2025, o Tribunal da cidade de Setúbal finalmente completou a consideração do caso que, durante quase 2 anos, todo o Portugal tinha seguido com tensão. Na sala do tribunal, cheia de jornalistas e observadores, o juiz leu a sentença. O adolescente Rui foi declarado culpado em 2 acusações graves: causar intencionalmente a morte em circunstâncias agravantes e fraude informática. A investigação conseguiu passo a passo restaurar a trágica sequência de eventos, revelando todas as etapas do plano cuidadosamente pensado que o adolescente levou a cabo. Na noite de 18 de julho de 2023, Rui foi convidado para jantar. Ninguém suspeitava que nesse momento ele já tinha conseguido misturar na comida doses cuidadosamente medidas de diurético e zopiclona. Estes medicamentos, tomados juntos, causaram em Armando e Joana edema pulmonar rápido e quase silencioso durante o sono. No decorrer de várias horas já não estavam, e os cônjuges nunca acordaram. A etapa seguinte foi esconder as consequências. Rui trasladou os restos dos cônjuges para o congelador previamente adquirido e instalado na garagem. Às 23h55 da noite, o dispositivo foi configurado no regime máximo de trabalho. Isto confirmava-se pelos registros exatos da empresa energética, que se tornaram prova decisiva do caso. A criação da ilusão de vida continuou após estes eventos trágicos. Rui pessoalmente enviava postais aos vizinhos em nome de Armando e Joana, tentando convencer todos à volta de que os cônjuges tinham partido num longo cruzeiro. Nesses mesmos dias, o adolescente programou o temporizador para o acendimento e apagamento regular da luz, o que mantinha a impressão externa de uma casa habitada. Para maior convicção, Rui colocou a casa no Airbnb, arrendando-a repetidamente e obtendo rendimento por isso. A parte financeira do plano revelou-se não menos pensada. Os 17 mil euros obtidos do arrendamento, o adolescente transferiu-os para o cartão virtual Revolut, de onde os fundos através da bolsa de criptomoedas Kraken foram retirados para carteiras criptoanônimas usando serviços especiais de mistura de transações. Este dinheiro revelou-se irrecuperavelmente perdido para a investigação, o que só sublinhava o nível de preparação de Rui. No momento em que o tribunal já se preparava para anunciar o veredicto definitivo, o advogado do adolescente fez uma última tentativa desesperada. Exigiu excluir dos materiais do caso a pista principal, os registros inteligentes da empresa energética declarando que isso supostamente era segredo comercial. Na sala surgiu uma pausa tensa, mas após 1 minuto o juiz fria e brevemente rejeitou a moção da defesa declarando que os interesses da justiça estão acima dos interesses comerciais de qualquer empresa. O juiz clara e confiantemente leu a sentença definitiva. Rui foi declarado culpado em todos os pontos de acusação. O olhar do adolescente neste momento não expressava nem arrependimento nem medo. Era o olhar de uma pessoa que actuava calculadamente, sem emoções, até ao fim acreditando que o seu esquema digital cuidadosamente construído permaneceria intocável. Mas agora isto era uma ilusão, definitivamente destruída pela justiça. 1 segundo depois, a câmara captou este olhar frio e vazio. Depois, o ecrã apagou-se bruscamente, deixando o espectador sozinho com pensamentos sobre como tranquila e cinicamente se pode usar a confiança das pessoas para os próprios fins.